Aleluia, glória a Deus. Eu já quero indicar um livro. As Tempestades da Vida. Acho que é esse tema mesmo, né? Daqui a pouco eu vou conferir ali. De Tony Cook. Esse livro não tem na livraria, mas se você quiser, você pode fazer a sua encomenda, tá bom? É da nossa livraria. E o assunto que nós vamos falar tem tudo a ver sobre esse livro. Irmãos, eu convido você, se você puder, adquirir esse livro. Seja no formato e-book ou em papel. Tem gente que gosta do papel. Eu prefiro o e-book. Mas, enfim, o importante é a mensagem. E eu incentivo você, se puder, fazer a leitura desse livro. É um dos livros mais equilibrados que eu já li até hoje, em relação à fé e adversidades. É o livro que mais equilibrado, porque a igreja durante muitos anos falou tanto de problemas, adversidade, que Deus bota no leite, que Deus castiga, que Deus faz isso, e agora a igreja está caminhando para outro extremo, que como se a gente já viveu uma vida de fé, nós não vamos ter nenhum tipo de problema. Isso também é um outro extremo. E esse livro ele trata desses pontos e muitos outros de uma maneira muito equilibrada e muito centrada na palavra, através do mestre Tony Cook, que foi muito inspirado por Deus para escrever esse livro. E eu quero dar um tema, e já quero que você abra sua Bíblia em Salmo 34, verso 19, se puder colocar aqui. Eu vou usar a ACF. Salmo 34, verso 19. Eu quero falar nesta manhã lidando com as aflições da vida. Nós temos que aprender, irmãos, lidar com as aflições da vida, porque elas virão. Fala, teu irmão, elas virão. Você queira ou não. Elas virão, irmãos. Olha só o que diz em Salmo 34, verso 19. Muitas são o quê? Mas o Senhor... Graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos ler novamente? Muitas são, mas o Senhor... Graças a Deus, irmão. Irmão, se você estudar a origem dessa palavra aflição, ela traz o sentido de golpe. Eita, já não é boa coisa, né? De golpear, bater. Você já sofreu alguma batida na vida? Acho que todos nós, né? Você já foi golpeado, de repente, você não esperava, mas de repente aconteceu algo na tua vida que te deu um golpe. Quase te matou. Mas você está aqui. Amém. E eu também estou aqui. Amém. Graças a Deus. Amém. E outro sinônimo da palavra aflição é pressão. E aqui também fala sobre aflições também na nossa alma também. Às vezes nós não passamos... Às vezes a aflição não é algo externo, mas é interno. E esse outro sinônimo é sofrimentos, problemas, adversidade e muitos outros. Tudo isso tem a ver com aflições da vida que nós precisamos aprender a lidar com elas. Amém. Irmãos, mas tem umas considerações. IPD, tem uma professora no Rema que ela usa muito essa sigla. IPD quer dizer importante demais. Tem algumas considerações que são importantes demais sobre as aflições da vida. A primeira delas que eu quero falar Deus não é culpado. Fala, irmão, Deus não é culpado. Deus não é culpado, irmãos, do que acontece nesse mundo de mal. Porque Deus não criou o mal. Se você ler lá em Gênesis 1, verso 31, diz assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. Deus criou alguma coisa má aqui, irmão? Não. Deus só fez coisas boas. Tudo que Deus fez, a Bíblia diz, depois que ele acabou, ele olhou, rapaz, tudo que eu criei é muito bom. Tudo, André. Deus, ele não tem mal para dar. Olha só o que diz em Tiago, se você quiser abrir Tiago 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto,
descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Irmão, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Tudo que é bom só pode ter vindo de Deus. André, mas Deus não varia, Deus às vezes não muda de temperamento, de humor. Não, irmão, isso é coisa de ser humano. Aqui o texto ainda continuou falando, aqui não há mudança nem sombra de variação. Deus não criou o bem, e um dia não, eu criei o bem, mas tudo bem, mas hoje eu vou mudar de ideia, vou mandar um mal em cima daquela raça, daqueles seres humanos lá. Não, Deus não muda. Deus é imutável, nós acabamos de cantar aqui. Deus é imutável, Ele não muda. Deus não tem problema de temperamentos. Não, Deus não tem problemas com isso. Não, Deus é imutável. Tudo que é bom só pode ter vindo dele. Outra coisa muito importante, Ele é nosso Pai, irmãos, está ao nosso favor. Você sabia disso? Ele é teu Pai e Ele está ao teu favor. Deus não está contra mim, nem está contra você. Olha só o que Jesus disse em Mateus 7, verso 9. Mateus 7, verso 9 até o 11. Diz assim: qual de vós é homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Você faria isso, mãe? Seu filho vai lá, chora para você, mãe, quero pão. Aí você pega uma pedra, bota em cima da mesa. Qual mãe faria isso? Nenhuma mãe. Mas olha só, parece uma comparação absurda que Jesus fez, né? Jesus falou isso aqui para criar um choque mesmo. Para chocar mesmo. Olha só, e pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente. Aí piorou, né? A pessoa, teu filho, mãe, eu quero comer peixe hoje. Aí você vai e joga uma cobra em cima da mesa para ele. Todo mundo vai correr, né? Jesus, que comparação absurda, né, que Jesus fez. Qual mãe vai fazer isso? Eu creio mesmo que Jesus quis dar um choque de realidade neles. Foi, olha, vocês são maus. Vamos abrir um parênteses aqui. Eles realmente eram maus, porque eles não tinham a natureza de Cristo. Amém, irmãos? Eles não tinham, porque não tinham, no novo nascimento, não tinha ainda acontecido. Hoje nós somos, podemos botar hoje, se coloca aqui na nossa realidade, vós que sois imperfeitos, nós que somos imperfeitos. Nós não faríamos isso. Alguém que faria isso? Não faria isso com nossos filhos. E aí ele termina, olha, se vós que sois maus sabeis dar boas coisas, qual pai que não gosta de dar boas coisas aos filhos, irmão? O pai, a mãe, às vezes se sacrifica por filho, não é isso? Qual pai e mãe que nunca deixou de comprar uma roupa para você e comprou para o teu filho? Ou para tua filha? Isso é coisa de pai, mãe. Olha, que vós sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens ao que lhes pedirem. Irmãos, eu sou imperfeito. Eu me sacrificaria o máximo para minha filha. Imagine um Deus perfeito, um Pai perfeito. Você concorda que você é um pai imperfeito? Que você é uma mãe imperfeita? Mesmo assim, você faria tudo de bom pelos teus filhos. Agora, quem que teria coragem de se colocar, não, eu consigo ser melhor do que Deus? A pessoa que faria isso tem algum problema na mente, né? Ou seja, não teria como eu entrar nessa briga para saber quem ama mais. Sou eu que amo minha filha, ou se é Deus que nos ama? Quem tem um amor mais perfeito? Não tem como discutir. Tem? A gente perde muito para... Ou seja, irmão, Deus, Ele é amor. Deus te ensina a amar. Mas Deus não foi ensinado a amar. Ele é o próprio amor. Ele nunca te daria algo ruim. E aqui a gente já começa a quebrar um monte de biscoito, né? Deus nunca te daria um câncer. Como teve uma mulher que falou, Deus presenteou minha mãe ou minha avó, sei lá, com câncer. Misericórdia. Que presente dos infernos é esse? André, Deus me deu esse mal aqui para mim aprender coisas boas. A gente vai chegar lá.
Ah, André, Deus fechou as portas de emprego para mim ler a Bíblia. Porque eu não estava lendo a Bíblia. Então Deus agora me deixou em casa para me ler a Bíblia. Você faria isso com teu filho? Por que você acha que Deus está fazendo isso com você? Agora te peguei na curva, né? Deus aqui está falando algo para chocar meu. Olha, vocês não fariam isso com seus filhos. Por que vocês acham que o pai perfeito faria? Isso aqui é para a gente começar a refletir, irmão. Porque o nosso pai, fala assim, nosso pai é bom. Fala, e ele não muda? Ele não muda, irmão. Salmo 34, 8, verso 34, 8, diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Amém. Irmãos, eu já provei que o Senhor é bom. Você já provou que o Senhor é bom? Amém. Bem-aventurado que nele confia. Pode confiar nele, irmãos. Não precisa ter medo de confiar em Deus, não. Eu já provei e vi que o Senhor é bom, e eu sei que eu posso confiar nele. Pode confiar. Com certeza os planos de Deus é melhor do que os teus. Com certeza o que Deus sonha ao teu respeito é muito melhor do que você mesmo sonha ao teu respeito. Amém, irmãos? E agora eu vou falar no que eu comecei a falar um pouco atrás, que pessoas às vezes falam assim, André, Deus usa o mal para me ensinar. Deus me deu essa prova aqui para me ensinar. Irmão, Deus não usa o mal para nos ensinar. Ponto final. Vamos acabar com essa... Vamos quebrar esse biscoito. Vamos quebrar esse biscoito hoje. Fala assim, Deus usa a sua palavra para nos ensinar. Deus, ele não precisa de ferramenta do inferno, irmão, para nos ensinar. Ele tem o seu próprio meio de nos ensinar, a sua palavra. Você quer que eu te mostre um texto mais claro que a luz do dia? Vou te mostrar. Toda a Escritura é divinamente, está lá em 2 Timóteo 3, verso 16. 2 Timóteo, verso 3, 16. Olha como Deus nos ensina. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa, para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça. Como que Deus nos ensina, irmãos? Como que Deus nos ensina? Responda. A sua palavra. Deus não usa o mal para te ensinar. Ele não precisa disso. Fala, teu irmão, Deus não precisa disso. Deus não precisa, irmãos. A gente vai continuar falando sobre isso. O que as pessoas confundem é o seguinte, que é outra verdade muito importante das aflições da vida. Deus, ele é poderoso para reverter o mal em bênção. Isso aí ele faz. Verdadeiramente isso ele faz. Vou ler um texto que as pessoas... André, mas eu tenho um texto aqui que fala que Deus usa o mal para isso. Não, você interpretou o texto errado. Lá em Romanos 8, 28 fala que sabemos que Deus... eu quero ler na versão NVI, porque ela traz um significado muito mais exato sobre esse texto. Olha só o que diz. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Essa é a diferença. No momento de dor, Deus, ele é poderoso para agir para o seu bem, para o meu bem. E sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Irmãos, não importa o que o diabo faça, Deus é poderoso para transformar aquela situação. Deus é poderoso para reverter. O que era para te destruir, Deus pode transformar no seu maior testemunho. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é poderoso para fazer. Mas quer saber de uma coisa? Isso depende de você, isso depende de mim. Se no momento de dor, se eu não praticar a palavra, só vai ser mais uma dor na minha vida, mais nada. É aí onde as pessoas confundem. Ah, mas no momento de dor, André, eu aprendi. Não, você aprendeu, não foi com a dor. Você aprendeu porque você praticou a palavra. Porque tem pessoas que sofreram e estão piores ainda. Tem pessoas que sofreram perdas e eles estão com raiva, revolta de Deus, porque achando que foi Deus.
Sofrimento não ensina nada de bom para ninguém. A única coisa que sofrimento ensina, sabe o quê? Vou falar uma grande revelação para você, que sofrimento não é bom. Fala, seu irmão, sofrer não é bom. É a única coisa que eu aprendo. Tudo que eu aprendi com o Senhor foi com a palavra. Sabe uma coisa que às vezes eu me lembro? Que há muitos anos atrás, quando eu ainda morava em Barbacena, lá em Macaé, quando eu estava na ignorância, eu sofria muitas coisas. E eu me lembro que eu não aprendi nada. Por quê, André? Porque eu não praticava a palavra. Eu me lembro, eu culpava a Deus. Irmãos, eu era muito... Misericórdia. Irmãos, eu me lembro, isso ainda, eu estava no Rio já. Eu me lembro uma vez, irmãos, eu não acredito que eu vou me expor desse jeito. Misericórdia. Irmãos, eu fiquei culpando Deus, irmão, dentro do ônibus. Mas o que estava acontecendo? Eu não acredito que eu vou me expor dessa maneira. Irmãos, minha barriga estava doendo muito, irmão. Eu estava falando assim, Deus, para com isso, Deus. Irmão, mas... Eu estava culpando muito Deus. Deus, para com isso, não faz isso comigo, não, Deus, não faz isso, não. Eu estava com uma na barriga. Mas sabe por que eu estava passando mal, irmão? Porque eu comi bolo de chocolate de manhã. E aquilo não me fez bem. Olha a ignorância. Como que eu ia crescer desse jeito? Até um bolo de chocolate, eu que comi o bolo. Eu culpava tudo Deus. Eu mesmo entregando o dízimo, eu achava que o devorador estava na minha vida. Tudo de ruim que eu sofria, eu de alguma forma eu culpava Deus. Eu achava que Deus estava me preparando para uma grande obra. Quem nunca pensou isso? Misericórdia. Não, eu estou sofrendo desse jeito porque Deus está me preparando. Eu não aprendi nada naquele preparo. Comecei a aprender quando eu não estou falando da minha vida, tá, irmãos? Quando eu comecei a ouvir a palavra da fé. Quando eu comecei a ter entendimento a respeito de Deus, do caráter de Deus, aí foi quando eu comecei a crescer. Deus não usa, irmãos, coisas mais para nos ensinar, Ele usa a sua palavra. Mas no momento de dor, se você praticar a palavra, você cresce. Mas se você não praticar a palavra, aquela dor só vai ser mais uma dor, mais nada. Não fique triste com isso, tá, irmãos? Recebe com amor. Talvez foi a primeira vez que você ouviu isso hoje, mas recebe a palavra, é a palavra de Deus. Amém. Quer ver outra coisa? Isso aqui também eu sofria disso. Isso aqui é muito importante. Irmãos, você não paga teus pecados sofrendo. Quem já pensou isso aqui? Não pensou? Eu já pensei. Estou pagando meus pecados, André. Eu estou pagando meus... Não, você não pode pagar. Até porque você não poderia pagar teus pecados. Não, Deus, eu estou sofrendo assim. Fulano está sofrendo. Meu irmão, minha irmã está sofrendo. Porque você não sabe o que aquela peste fez. Não, irmão. Existem realmente colheitas do pecado, mas você não pode pagar pelos seus pecados. O único que pode pagar pelos meus e os seus pecados, qual é o nome dele? Jesus. Só Ele, irmãos. Pare de pensar, até mesmo depois de tantos anos no Evangelho, você achar que você está pagando pelos teus pecados. Não, você não está pagando pelos teus pecados. Você não poderia pagar por eles. E já foi pago. Lá na cruz, em Cristo Jesus, todos os nossos pecados foram pagos. Você não está sofrendo hoje porque você está pagando pelos seus pecados. Não, irmãos. Nossos pecados foram pagos em Cristo Jesus. Dito isto, eu quero fazer 3 perguntas. Podemos viver livre, André, de problemas, de adversidade? Sim. Pior que sim. Por que você falou pior que sim? Porque o jeito não é muito bom. Como, André? Morrer. Porque Jesus disse, ó, no mundo tereis aflição. E qual é o jeito de viver livre de aflições? Sair do
Se você quer viver livre de problemas, de adversidade, você tem que sair do mundo. Como que se sai desse mundo, André? Morrendo. Ou arrebatado. Ou seja, irmãos, André, eu vou fazer uma campanha da vitória total. Quem já ouviu falar sobre esse sistema? Coitado, só tem pena das pessoas que fazem essas campanhas, irmão. Campanha da vitória total. O que eu vou dizer sobre isso, né? Não vou dizer nada, não. Você vai ter, irmãos, adversidade na vida. Eu vou ter. Agora, outra pergunta muito importante, a segunda pergunta. Podemos evitar alguns? Isso, está aprendendo. Sim, podemos, na verdade, podemos evitar muitos. Como? Observando os princípios da palavra. Como eu posso evitar alguns problemas na minha vida? Olhando para a palavra. Olhando para o que a palavra de Deus diz, sendo guiado pelo Espírito, obedecendo as direções de Deus, cumprindo os princípios. Agora, terceira pergunta. Devemos viver a vida evitando problemas? Já isso pegou. Isso aí, já isso. Não, irmão, não podemos. Que isso, André? Não podemos viver a nossa vida evitando problemas o tempo todo. Que isso, André? Você vai entender. Deixa eu falar para você uma coisa. Jesus, uma certa vez, ele falou assim, olha, se eu quisesse, eu poderia pedir ao Pai e ele enviaria anjos para me livrar. Mas eu decidi que eu não quero. Sabe por quê? Porque se Jesus clamasse pelo Pai isso, para livrar ele da cruz, você não seria salvo. Tem algumas coisas, se eu quiser, eu posso até ficar livre, eu posso até evitar. Mas tem coisas que eu não vou viver em Cristo. Tem coisas que eu não vou experimentar. Tem coisas que eu vou deixar de viver. Isso aí já faz a gente refletir um pouco mais, né? O apóstolo Paulo, ele falou, olha, tudo eu sofro por amor a Cristo. Mas ele poderia ter escolhido, André, ser um crente comum. Só ir na igreja, adorar a Deus, poderia. Mas ele não seria o Paulo que nós conhecemos hoje. Talvez essa mensagem do Evangelho, não sei o que teria acontecido. Ele não teria conseguido alcançar tantas pessoas. Mas Deus não obriga ninguém, isso é interessante. Você que tem que escolher. Embora que Deus tenha um plano para a tua vida, mas você decide se você vai seguir esse plano ou não. Deus decide se você está disposto a sofrer por causa do plano de Deus na tua vida ou não. Você decide. Eu decido. Vou perguntar novamente. Devemos viver a nossa vida evitando problemas? Não. Vou te dar um exemplo bem simples. Se você não quer problema, adversidade, para começar, você que é solteiro e quer casar, não case. Não, eu quero casar, não quero ter problema. Não case. Infeliz. Não, eu não quero ter problema que as pessoas falar coisas ruins comigo, me ofender. Você tem que sair do planeta. Eu vou entrar naquele emprego, mas eu não quero que ninguém me perturbe. Irmãos, não entre então. Fique desempregado. Eu não quero trabalhar na igreja. Ih, agora pegou. Beber uma água aqui, até engasgou. Eu não quero trabalhar na igreja, porque uma vez eu trabalhei e só tive aborrecimento. Só tive problemas. Falaram mal de mim, fizeram isso, fizeram aquilo. E aí, irmão? Eu tenho que viver minha vida evitando problemas? Não, irmãos. Eu não quero um ministério de música. Aí. É ensaio, é ralação, é culto, tem que estar no ensaio, tem que preparar a música, tem que ensaiar as músicas.
Eu não quero isso. Isso é para mim. É para você, Ministério de Música. Devemos evitar? Não, irmãos. Tem coisa que nós temos que abraçar por amor a Cristo. Devemos abraçar por amor a Cristo, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Viver a vida evitando problemas, isso não é viver plenamente. Não é viver plenamente, irmãos. E agora, eu quero falar sobre outro ponto. Por que passamos por aflições? Eu já falei no começo, uma delas. Porque estamos no mundo. Olha isso aqui que diz em João 16:33. Vamos ler com mais atenção esse texto. João, o Evangelho de João 16, verso 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis o quê? Aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, eu passo aflições, adversidades na vida, é porque nós vivemos em um mundo caído. É simples. Você está no mundo que não é originalmente o mundo que Deus criou. Não é, irmãos. E a Bíblia fala que esse mundo é governado pelo diabo. Que isso, André? O mundo não é governado por Deus, não? Não. A Bíblia fala que o diabo é o Deus desse século. A Bíblia fala que o mundo é jaz do maligno. Se Deus estivesse controlando esse mundo, não teria estupro, não teria violência, não teria morte, não teria corrupção. Esse mundo está no domínio do homem. Agora, Deus é tão poderoso, se o homem buscar ele, Deus pode agir pelo homem. Deus tem poder de intervir, mas alguém tem que buscá-lo. Alguém tem que acessá-lo. Mas esse mundo não é governado por Deus. Deus respeitou a decisão do homem ter entregado o domínio do mundo ao diabo. Amém, irmãos? Amém. Olha só o que diz a Bíblia lá em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e o mundo jaz do maligno. Nós somos de Deus, irmão, nós estamos em Cristo, mas o mundo que nós vivemos é do maligno. Ele tem poder de controlar, de trazer corrupção em todas as esferas desse mundo. É por isso que nós devemos clamar pelas pessoas. É por isso que a Bíblia nos ensina que nós devemos orar pelas nossas autoridades. É por isso que a Bíblia fala que nós devemos orar por todos que estão em eminência. É por isso que nós devemos pregar o Evangelho. Para que as pessoas saiam do império das trevas e venham para o reino que nós estamos vivendo. Amém, irmãos? Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós estamos em Cristo, nós estamos no reino de Cristo. Irmãos, não ache estranho, irmãos. Por quê? Porque olha só o que a Bíblia diz, 1 Pedro 4,12. Amado, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha acontecesse. Irmãos, não ache estranho. Você está no mundo caído. E só relembrando aqui, Deus ele não tenta ninguém, irmãos, porque ele não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Lá de Tiago diz, Tiago 1,13. Deus não coloca uma coisa na tua vida para você correr o risco de ceder àquela tentação e cair no laço do diabo. Não, Deus não faz isso, irmão. Nós vivemos em um mundo caído. E quem controla esse mundo é Satanás. Ele não controla a tua vida porque você está em Cristo. Ainda assim, a Bíblia diz, olha, não dê lugar ao diabo, porque se você der lugar ao diabo, ele pode encontrar um acesso à sua vida. Mas e André, é isso e só? Não, irmãos. Vamos ler novamente o que Jesus disse? Tende-vos dito isto. Olha só, eu quero dar 2 dicas de ouro que Jesus falou aqui. Tendo-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Você prestou atenção? Falou, olha, eu tenho-vos dito isto, para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo vocês vão ter aflições. Então, qual é a nossa posição? Eu vou ficar em paz em Cristo.
Mesmo em meio à aflição que tem nesse mundo, eu decido que eu vou ficar na paz de Cristo. Eu vou ficar em paz de Cristo. Mesmo em meio às aflições, eu escolhi viver em paz, mesmo no meio desse mundo de aflito. Amém, irmãos? Conserve, fala para o irmão, conserve a sua paz em meio às aflições. Conserve, irmãos. E olha só que Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Não é para chorar, André? Não. Ah, André, eu gosto de chorar. Não, para com isso. Se for para chorar, chora em Cristo. Chora clamando por pessoas que não estão em Cristo. Mas não fica chorando por causa das aflições na vida. Chorando porque sei quem foi embora da minha vida. Chorando porque a porta do emprego que eu queria não consegui. Chorando porque perdi isso, perdi aquilo. Chorando porque minha roupa queimou no ferro. Irmão, tem gente que chora por tantas coisas, irmãos. Parece um absurdo. Chorando porque fiquei o dia inteiro sem internet, André. Fala pro teu irmão, fala sério, irmão. Fala sério, tipo assim. Vamos falar de coisas sérias. Chorando. Por que está chorando? Terceiro domingo eu estou comendo frango. Quê? Como é que é? Que nem aquele garoto que diz. Como é que é? Terceiro domingo você está comendo frango? Comi ovo a semana toda, velho. É isso que você está chorando, irmãos? Em vez de chorar, creia para prosperar. Irmão, se você não está satisfeito com o que você está vivendo, creia, pare de chorar, irmão. Choro não vai resolver nada. Só vai transformar aquilo que é tão pequeno em algo tão grande. Você sabia que o choro ele tem o poder de fazer isso? Aquilo é tão pequenininho, mas o seu choro parece que vai enchendo aquilo, fica grandão. Aí quando você fala para as pessoas pelo que você está sofrendo, a pessoa fica se segurando para não rir. Que isso, irmão? Aí você fica... Você fica se segurando para não rir. Irmão, não tem a música que a gente cantou aqui? O Coliseu não parou a igreja? Você achou que Coliseu o quê? Era um cinema? Coliseu, irmãos, era uma arena. Aconteceu vários tipos de coisas ali. E uma das coisas que eles gostavam de fazer na época, com os crentes que não negavam Jesus, é sacrificá-los ali em público. Aquilo para os ímpios era um show. Eles soltavam os leões começavam a devorar os crentes. Ele botava os crentes lá e cada um com sua pedra, matando o crente na pedrada, porque eles não queriam negar a Cristo. Teve um maluco, esqueci o nome dele agora, que ele pegou os crentes lá e pendurou em madeiras, e fez tochas, fez postes de luz de crente. Aí, tá chorando porque tá comendo ovo? Que isso, irmãos? O evangelho que nós hoje temos, maravilhoso, para muitos custou muito caro. Não estou falando nem de Jesus, estou falando de pessoas crentes igual eu e você. Pessoas que nós nem conhecemos os nomes deles. Para eles custou muito caro. Vamos ser mais maduros. Irmãos, hoje em dia, essa mensagem, eu percebo que essa mensagem é para nós dar um passo à frente de amadurecimento na fé cristã. Não podemos viver o resto da vida como meninos na fé, irmãos. Irmão, você sabe por que às vezes nós sofremos? Aqui a gente pega muita gente. Porque pensamos muito em nós. Sabia que se você pensar menos em você, menos de você, você vai sofrer menos? Quando eu penso muito em mim, eu sofro mais.
E eu vou falar umas frases aqui vitimizadoras. A frase de pessoas que se acham vítima. Já vi pessoa que fala assim, minha dor. Eu estou com uma dor. Eu não estou desmerecendo a sua dor, não é isso. Eu estou falando dessa postura tua, de você achar que você é o único. Você não olha para a dor do próximo, você está olhando só para a sua. E quanto a mim, André? Todo mundo consegue isso, só eu que não. Primeiro erro teu, para de se comparar. Usa a tua fé diante daquilo que você não está satisfeito na tua vida. Para de se comparar, usa a tua fé. Para de chorar, para de se comparar. Usa a tua fé. Não fique com essa reclamação, e quanto a mim, pensando só em você. Para de pensar na sua dor. Quanto mais você pensar nela, mais vai doer. Ninguém lembra de mim. Eu estou 10 anos na igreja, ninguém nunca me deu parabéns no meu aniversário. Parece piada, irmão, mas tem gente que fica triste com isso. E a gente tem que vigiar para não ficar. Eu nunca sou lembrado. E você já lembrou de alguém? Eu nunca recebi um presente de um irmão. E você já deu algum presente de um irmão aqui? Aleluia! Aleluia, bebeu água. Qual foi o último presente que você deu? É isso que pensar em si faz com a gente, faz conosco. A gente pensa em nós. E o outro? E o outro, irmão? André, eu sofro muito. Eu sofri muito. Tinha que escrever um livro sobre o meu sofrimento, igual o Jó. Não, irmão, já basta o de Jó. Quer saber sofrimento teu, não. Se você quiser orar, eu orar com você, para Deus te dar estratégia, te dar sabedoria para você lidar com isso, amém. Mas não quer saber de problema, não. Amém, irmãos? Amém. Olha só o que diz. Olha só o que a palavra diz. Abre aí em 1 Pedro 5,9. Eu não estou desfavorecendo o seu sofrimento. Cada um, irmãos, reage diante da adversidade da vida de uma maneira, de acordo com uma estrutura que recebeu. Mas você tem que concordar comigo que você não pode viver como vítima. Como você fosse uma pessoa exclusiva, que tudo que é ruim você sofre. E você não é lembrado, você é esquecido. Tem pessoas que até pregam sobre isso aí. Você não é lembrado, irmão. Ninguém pensa em você. Misericórdia. Não vou esse tipo de mensagem, não, irmão. Se envenena teu coração. Ouça a mensagem que coloca você na posição que Cristo quer que Cristo te vê. 1 Pedro 5,9. Olha só o que diz lá. O qual resistir-lhes firme na fé. Aqui está falando do diabo, né? O verso 8 fala, né, que nós devemos resistir o diabo, né? Porque ele anda ao nosso derredor. E depois no versículo 9 diz assim. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas, preste atenção, as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Fala para o teu irmão, você não é o único que passa por adversidade no mundo. Você não é o único, eu não sou único. André, mas eu passo coisa que meus irmãos aqui não passam. Mas acredite, aqui pode até ter isso, mas existem outros irmãos espalhados pelo mundo que estão passando coisas que você passa e outras, algumas piores. Por isso que nós não devemos nos comparar. Parece que você está brigando com as pessoas. André, aqui, ó. André, eu perdi a perna. Aí o outro chega você, eu perdi a perna e o braço. André, eu levei uma facada no braço. Aí o outro irmão chega, eu levei uns 2 braços. Não, irmãos. Sai dessa briga. Existem pessoas, irmãos em Cristo, que estão sofrendo nesse momento coisas que inimagináveis. Ou sofrendo coisas idênticas à sua vida. Ou semelhantes. Então, pense menos de você e pense mais nos outros. Isso vai trazer alívio. Irmão, você sabia? Olha só que, irmãos, tem coisa na Bíblia assim, rapaz, eu quero chegar, que eu penso assim, pai, eu quero chegar nesse nível.
mas eu concordo que está no nível elevado ainda demais para nós. O apóstolo Paulo, às vezes, quando ele estava sofrendo, passando por momentos difíceis, sendo perseguido, sendo maltratado, sabe o que ele falava? Eu falei, gente, que tipo de fé esse homem tinha no coração? Sabe o que ele falava para as igrejas? Ele falou, não fica entristecido, não ficam sofrendo, porque eu estou sofrendo. Ele não está pensando na dor dele, ele está preocupado. E os irmãos deles, os irmãos que ele tinha pregado o evangelho, está sofrendo, porque sabe que ele está em grande aperto, está em grande dificuldade. Ou seja, ele ignorou a dor dele, estava com pesar sobre a dor dos irmãos, que não estavam na condição dele. Isso chega a dar um curto-circuito na nossa cabeça, né, irmãos? Como que uma pessoa consegue ser assim? Só o Espírito Santo de Deus no coração, só a graça. Você ignorar a sua dor, e naquele momento de dor, você está com pesar no coração sobre a dor do outro. Fala, não fique entristecido, não fique desanimado por causa das algemas, por causa dos açoites que eu estou sofrendo. Não deixe que os meus sofrimentos abate vocês. Irmãos, isso me faz pensar, irmãos, que nós precisamos amadurecer. E pensar menos de nós e mais do outro. Fala, teu irmão, menos de nós e mais do outro. Irmão, ser bênção para o outro nos faz bem. As pessoas mais felizes do mundo são aquelas que fazem pelos outros. Isso traz uma alegria, uma satisfação muito grande. Você sabe por causa de que, às vezes, o justo, nós que somos filhos de Deus, sofremos? Porque estamos presos demais a esse tempo, a esse momento. Você sabia que esse tempo que nós vivemos é passageiro, mas existe uma eternidade que logo, logo nós vamos entrar, e que vai durar a eternidade. Talvez, se você se cuidar muito bem, você chega a 90. Mas pelo andar da carruagem, açúcar demais, óleo demais, gordura demais, se você chegar a 70, dê glória a Deus. Irmãos, você quer viver mais, você tem que se cuidar. Exercício físico, diminuir açúcar, diminuir a gordura, diminuir o sal. Parar de tentar se convencer que está tudo bem. Eu estou bem, André. Eu estou bem. Anda 4, sobe 4 degraus. 4 degraus. Eu estou bem, André, estou bem. Não, se você tiver com 70 anos, se acontecer com você, tudo bem. Eu até concordo, 70 anos. Mas se tiver menos que se estiver passando com essa situação, se cuide, irmãos. Porque Deus precisa de você, do seu corpo aqui, para Ele fazer o plano dele aqui. Amém. Você sabia, irmãos, que você pode interromper o plano de Deus por causa do teu corpo? Porque o teu corpo não é possível mais ficar nesse mundo? Teve um homem de Deus que fez uma grande influência. Eu esqueci o nome dele. Olha só o texto que ele fala. Olha só uma frase que ele falou quando ele estava na beira da morte. Ele falou, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e não posso entregar a mensagem. Sabe de quem que ele estava falando? Dele mesmo. Ele tinha uma mensagem poderosa, homem usado tremendamente por Deus, mas o corpo dele acabou. Ele estava no final da vida e morreu. É sério, irmão. O plano de Deus pode ser interrompido se eu não me cuidar. Eu preciso me cuidar. Não fazia parte, mas entrou. Então pega. Não atrapalhe o plano de Deus, irmão. Fala ao teu irmão, não atrapalhe o plano de Deus na tua vida. Não interrompa, irmão. Não interrompa o plano de Deus na tua vida. Eu quero viver 100 anos. Que isso, André?
Se Deus quiser me dar mais, ainda quero. Que isso, André? Irmãos, Abraão viveu, com 90 anos ele já teve filho. Na antiga aliança, o que esperar de nós que estamos na graça? Mais de 90. Ele viveu mais do que 90 anos, esqueci agora quanto, mas acho que foi 100 e pouco, se não me engano, não lembro agora. Então nós podemos viver muito mais, mas ainda que você chegar a 100 anos, comparado com a eternidade, o que é isso, irmãos? Nada. 1000 anos diante da eternidade é o quê? Nada. 2000 anos? Nada. Agora, por que mesmo nós tendo esse conhecimento, nós vivemos tão presos a esse tempo, tão pequeno? E nós não pensamos muito na realidade, na eternidade. Quanto mais, irmãos, eu olhar para esse tempo e valorizar demais, eu não estou falando que você tem que viver, todo extremo é ruim, né? Uma vez um irmão, quando eu era jovem ainda, falou, você está indo para onde, meu jovem? Eu falei, eu estou indo estudar. Estudar para quê, pai? Jesus está vindo aí. Mas até Jesus vindo, irmãos, nós temos que nos cuidar, temos que trabalhar, temos planos, temos anseios, temos projetos, temos conquistas. Eu não segui o conselho dele, não. Sempre existe extremo na cabeça de crente, né? Crente, essa raça é terrível, né? Quando não tende para um extremo, tende para o outro. Mas, irmãos, o extremo hoje é o contrário. A pessoa está presa demais a esse tempo. Não é pecado prosperar, ter projeto, querer crescer, querer avançar, criar empresa, não é. Não é. Mas o seu foco tem que estar na eternidade. Ainda que você lide com coisas naturais, por quê? Você quer essas coisas? Tem que ter uma visão muito mais ampla do que esse momento agora. Porque se você estiver preso demais às coisas desta vida, nesse tempo, você vai sofrer. Muito mais. Porque quando você se deparar de algo que você não tiver sucesso, e aquilo era muito prioridade para você, isso vai trazer sofrimento, vai trazer peso para a tua vida. Olha só o que diz em 2 Coríntios 4, verso 17. Eu vou ler para a gente ganharmos tempo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, muito excelente. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Irmãos, a visão de eternidade vai tornar aflições desse tempo presente leve, vai ficar mais leve. As aflições dessa vida, se eu tiver a visão de eternidade, eu vou ter um entendimento seguinte, isso é momentâneo, isso vai passar. Tudo passa, irmãos. Só que não pode passar é o meu amor por Cristo. Mas tudo que você corre atrás, um dia fica, um dia vira poeira, passa. Uma vez eu ouvi o Joyce Maia pregando, e eu guardei aquilo no meu coração. Ela disse que passou em frente a um condomínio. Estavam fazendo uma nova casa no terreno. Estavam demolindo aquela casa. E aquela hora ela ali ouviu a voz do Espírito de Deus. E veio no coração dela. Aquele entulho ali um dia foi sonho de alguém. Agora é entulho. Às vezes pessoas perderam noite de sono, perderam momento com família, momento com esposa, com filhos. Perderam a ver comunhão com Deus, perderam o seu caráter, perderam sua moral, perderam tanta coisa. E agora o sonho daquela pessoa é entulho. Irmãos, a visão de eternidade, ela vai elevar a tua mente acima desse tempo. Você vai começar a valorizar realmente o que importa. Porque às vezes tem coisas que nós valorizamos tanto, e por não termos aquilo no momento, a gente sofre. Porque tudo que você valoriza demais, se você não tiver, você vai sofrer mais.
Mas se a sua visão estiver na eternidade, as coisas vão chegar, irmãos. Deus não tem problema com as coisas. Mas isso não vai trazer sofrimento sobre a tua vida. Vai ser leve e momentâneo. Rapaz, eu estou vivendo essa fase agora. Mas eu tenho consciência, isso é uma fase. Vai passar. Logo, logo eu estou em outra fase. E vai existir uma graça, uma nova graça para a próxima fase. Porque, irmãos, nada, irmãos, pode ser comparado ao que nos aguarda. Olha só o que diz em Romanos 8, verso 18. Abra sua Bíblia aí. Porque eu considero, Romanos 8, 18, porque eu considero que o sofrimento deste tempo presente, olha só, não são dignos. Mano, eu gosto desse versículo. Eu estou lendo a King James, agora que esqueci de falar, King James. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Aleluia. Irmãos, o que você vem a sofrer não é digno de ser comparado com a glória que vai ser revelada em você. Interessante que a Bíblia fala, não vou falar sobre isso no assunto de hoje, mas a glória que não vai ser revelada a você, a glória que será revelada em você. Existe uma glória que vai ser revelada em mim. A glória que eu vou ser semelhante a Cristo. Eu vou ter a glória de Cristo em mim. E a Bíblia fala, ó, o sofrimento do tempo presente não são dignos. Outras Bíblias dizem, não são comparados. Não chega nem perto da glória que está reservada para nós, irmão. Tem uma visão de eternidade. Irmãos, mas não só existe só esse tipo de sofrimento. Existe o sofrimento do justo, que eu chamo o sofrimento do justo. Nós também, porque que o cristão fiel, aquele que mesmo tem fé em Cristo, mesmo obedece a Cristo, mesmo obedece aos princípios de Cristo, por que às vezes ele sofre? Pela causa de Cristo. Olha só o que Jesus disse. Abre sua Bíblia em Mateus 5. Irmãos, nós sofremos coisas porque nós abraçamos o Evangelho. Quando você abraçou o Evangelho, você acabou também abraçando muitas coisas juntos. E às vezes vai ter momentos na vida que, pela causa de Cristo, por causa do seu amor a Cristo, você vai sofrer, você vai se negar. Olha só o que diz em Mateus 5, verso 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, não reclame se você está sofrendo injustiça. Não reclame se você está sendo perseguido. A Bíblia fala, bem-aventurado, você é feliz. Sabe por quê? Porque o reino dos céus lhe pertence. Tem perseguições que nós sofremos, sim, pode ser até porque falamos o que não devia, mas tem perseguições que nós podemos sofrer simplesmente por causa da justiça, simplesmente por causa do Evangelho, simplesmente porque eu não abraço a corrupção. Por você estar num lugar em que você não abraça a corrupção que existe ali, às vezes você sofre. Eu já trabalhei em lugares que os encarregados eram movidos a propina, eu não dava. E ele tentava me judiar. Ele me aborreceu muito, aquele camarada. Mas Deus me honrava, irmão, mesmo assim. Fala, teu irmão, não se dobre. Eu não me dobrava, irmãos. Até o meu supervisor, uma vez, ele achou que eu me dobrava. Não, cara, você só pode dar alguma coisa para o carregado. Você só tem fatura alta? Não, cara, eu não dou, eu nunca dei.
Não se dobre, irmão. Deus, ele tem um meio próprio de te abençoar. Porque quando você se dobra diante da corrupção, você está negando o evangelho que você abraçou. Deus vai te honrar. Eu passei por aflições, eu passei por pressões, mas mesmo assim, no final, Deus me abençoou. E olha só que diz no verso 11, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. André, falam tanto mal de mim, coisa que eu nem imaginava. Como que as pessoas são capazes de criar? Não fique triste com isso, não. Não vale a pena. Não vale a pena. As pessoas têm boca e elas falam o que querem. Você não pode controlar a boca delas. Você só pode controlar a sua. E a Bíblia fala, bem-aventurado, felizes vocês são. Olha só o que a Bíblia diz no verso 12, exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Irmão, quanto mais as pessoas me perseguirem, mentirem, fizerem mal a mim, elas só estão agregando galardões na minha vida. Muda a tua visão, veja dessa forma, rapaz, continue mesmo falando, porque os galardões na minha vida estão sendo aumentados. Muda teu foco, a tua visão. Irmão, Deus nos chama para ter uma visão ampla acima das adversidades da vida. Elas só estão agregando, irmãos, coisas boas na tua vida. Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Novamente, você não é único. Outros estão sendo perseguidos, irmãos. Olha só o que diz Pedro. Não, Romanos, 2 Coríntios. Irmãos, até necessidade por amor a Cristo nós podemos passar. Que isso, André? Você vai entender. 2 Coríntios 12, verso 10. Por isso sinto prazer. Olha só que o apóstolo Paulo, meu Deus, eu não estou nesse nível ainda. Sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele falou que ele sente prazer nas fraquezas, nas necessidades. Não é por desobediência, não é por falta de fé, não é por negligência. Não é porque ele descumpriu um princípio na palavra, não, é por amor a Cristo. O princípio aqui é aquele que eu falei no começo. Por amor a Cristo, você abre mão de uma necessidade. Por amor a Cristo, um tempo na tua vida, algo que você deixa de viver, deixa de experimentar por causa de Cristo. O apóstolo Paulo, muitas vezes, ele passou até fome. Não foi por falta de fé. Não, foi porque ele escolheu. Por causa de Cristo, por causa do amor de Cristo, eu passo fome. Isso é escolha. Mas ele poderia escolher não viver aquilo. Poderia. Mas ele decidiu, por causa de Cristo, por causa das almas, por causa das pessoas. Porque o que movia ele não era coisas materiais. O que movia ele não era o tempo, agora, eram as coisas eternas. Ele abriu mão do seu conforto. Irmãos, o apóstolo Paulo, se você estudar ele, ele não era qualquer um. Ele poderia viver uma vida muito bem. Próspero. Ele tinha um nível alto na sociedade. Mas por amor a Cristo, ele considerou tudo como perda. Ele abriu mão do seu conforto por causa das pessoas. Ele abriu mão do seu conforto para alcançar o maior número máximo de pessoas que ele pudesse alcançar. Por amor a Cristo. Porque às vezes a pessoa pode pegar esse texto aí, tá vendo? A gente pode passar nesse, não, a gente não pode. O fato aqui não é que ele abriu, não é que ele passava isso por falta de fé, porque foi negligente, porque foi um mau funcionário, porque não trabalhou, porque é preguiçoso. Não, irmãos. Ele passou essas coisas por amor a Cristo. E aí, por amor a Cristo, será que nós estamos dispostos a sofrer? Até mesmo injúrias,
perseguições, angústia por amor a Cristo? Essa mensagem mexe com a gente, né, irmão? Essa mensagem, eu sei que faz a gente repensar algumas coisas, né? Que isso, André? Irmãos, se você estudar, eu estou falando agora, o que tem acontecido em alguns lugares no mundo, missionários passam por isso ainda hoje. Tem missionários que às vezes são supridos, mas às vezes eles são presos, encarcerados. E eles falam, nega Jesus que se você come. Nega Jesus, bota o prato de comida na tua frente, ó, a comida está aqui. Nega Jesus que se você come. E eles, por amor a Cristo, não negam. E aí, irmão? Será que nós estamos preparados? É algo para a gente pensar, né, irmãos? Agora, deixa eu falar uma coisa para os irmãos, para fechar. Nós decidimos, irmãos, o que as adversidades vai fazer conosco. Sabia disso? Você decide o que a adversidade vai fazer de você. A adversidade na tua vida pode te tornar uma pessoa amarga, ou pode se tornar você uma pessoa doce. A adversidade da vida pode fazer de você uma pessoa melhor, uma pessoa mais feliz, ou uma pessoa mais infeliz. O poder está em tuas mãos. Você que decide qual é a influência desse mundo, das adversidades, dos problemas, das aflições da vida. Você que decide que influência ela vai fazer na tua vida. E nós devemos, irmãos, ter sempre um pensamento na nossa mente acima dessas pressões que nós passamos na nossa vida. E eu quero dar alguns exemplos, irmãos. Eu quero que isso fique firme no teu espírito. Eu quero que você pense nessas frases que eu vou dizer para você e reflita sobre ela e guarde e preserve ela no seu coração. Porque o que eu vou falar agora, isso vai te ajudar no momento de adversidade, você lidar com elas. Isso vai te ajudar no momento de adversidade, você não esmorecer na fé. Você não abrir mão da sua fé em Cristo. E a primeira delas que eu quero falar é, nada do que estou passando, irmãos, ou eu venha passar, muda quem eu sou em Cristo Jesus. Isso precisa estar firme no teu coração. Porque o dia mau, ele pode vir. Aflições da vida, eles virão. Mas você tem que estar firme no seu coração. Nada do que eu estou passando muda quem eu sou em Cristo Jesus. Nada, irmãos, nada muda. Nada do que estou passando, essa é a segunda frase, muda o amor de Deus por mim. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Não interprete o amor de Deus baseado nas adversidades da vida que você está sofrendo. Ah, eu estou sofrendo assim porque Deus não me ama. Deus ama mais fulano que não está passando por isso. Não, irmãos, nada que você venha sofrer muda o amor de Deus. Sabe por quê? Deus é amor e Ele é imutável. Você não pode interpretar o amor de Deus baseado na sua vida. Não, você tem que interpretar o amor de Deus baseado no caráter dele, que é imutável. Ele não muda, jamais. Irmãos, independente de qualquer coisa, você tem que ter isso no seu coração. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Independente de qualquer coisa, eu sou mais que vencedor. Perguntar uma coisa para você refletir. Jesus morreu na cruz, não foi? Para os homens, o que aconteceu ali? Ele perdeu. Não foi? É porque às vezes nós somos crentes, nós temos uma visão diferente, mas para as pessoas comuns, foi derrotado, foi vencido. Fez tanta coisa para os outros, não pode salvar a si mesmo. Mas quem foi vencedor ali, irmãos? Foi Jesus. Às vezes, aos olhos humanos, pode parecer que você perdeu, mas você está vencendo. Parece, caramba, fulano perdeu. Não perdeu, não.
Você sabia que às vezes algo pode se fechar na tua vida e aquilo não foi perda, meu irmão. Você venceu, porque aquilo ia trazer dano para a tua vida. Às vezes até mesmo um relacionamento, você acha que perdeu, você não perdeu nada. Você foi vencedor. Aos olhos humanos, Jesus perdeu. Mas aos olhos de Deus, ele falou, isso aí, meu filho. Você acabou de comprar a humanidade, o direito da humanidade de ser salvo. A salvação agora está, o acesso agora foi aberto. O mundo inteiro pode ser salvo se quiser, por causa do sacrifício teu, meu filho. Ele abriu mão do conforto. Ele abriu mão de ser Deus. E se fez homem para você estar aqui. Jesus é o nosso maior exemplo, irmãos. Irmãos, independente de qualquer coisa, você pode ser odiado, você pode ser perseguido, você pode ser confrontado. Você pode sofrer várias coisas. Não estou profetizando nem declarando. Isso pode acontecer porque somos seres humanos e estamos nesse mundo. Mas independente de qualquer coisa, você tem que ter a consciência. Não importa o que as pessoas falam ou façam comigo. Quem morreu por mim foi Jesus. Às vezes você precisa gritar, não para as pessoas, mas gritar para você mesmo. Rapaz, a pessoa está falando isso, mas quem morreu por mim foi Jesus. Isso não vai me afetar, isso não vai deixar o meu dia mal. Isso não vai fazer com que eu viva o dia inteiro triste, aborrecido, chateado, revoltado. Amargurado, magoado. Tem pessoa que está 3 anos, 4 anos, 5 anos magoado. Que perda de tempo, irmãos. Quem morreu por você? Pergunta para o seu irmão, quem morreu por você? Responde para ele. Foi Jesus. Então, nesse sentido, não estou dizendo que seu irmão não importa. Nesse sentido, nada mais importa. Nesse sentido, nada mais importa, irmãos. Pode ser a pessoa que você mais ama e considera no mundo. O mais importante do mundo para você é Jesus. Isso é meio forte, mas é a verdade. Quem morreu por você foi Jesus. O seu marido, o seu filho, são bênçãos na tua vida. Mas ele não morreu por você. Até porque ele não poderia. E sabe outra coisa que às vezes você tem que gritar, irmãos, para você mesmo? O diabo pode inventar o que for na tua vida. Mas você tem que ter essa consciência. Diabo, no final, você para um lago de fogo. E minha eternidade é com Cristo. Ou seja, irmão, no final nós vencemos. Nós vencemos, irmãos. Você sabe uma coisa que gritou muito forte no meu coração quando eu estava meditando sobre isso? Isso eu quero que você fale para o teu irmão. Fala, você não precisa entender tudo. Mas confia sempre. Você pegou, igreja? Eu não estou pregando isso aqui para você entender todas as razões do sofrimento da vida. Não. Eu não vim aqui para te dar todas as respostas, não poderia, só Deus pode. Mas eu não preciso entender tudo, eu preciso é confiar sempre. Eu não preciso, irmão. Quando você estiver diante de uma adversidade que você não está entendendo nada, fala assim, eu não preciso entender isso, o que eu preciso é confiar sempre. Porque como diz em Salmo 125, verso 1, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Isso não vai me abalar, isso não vai me deter, isso não vai me parar. Provérbio 3,5 diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração. Irmão, nós às vezes vamos ser tentados a não confiar no Senhor de todo o coração, porque algo nós não entendemos. Mas aí é onde você tem que ter a fé firme, você não precisa entender, você precisa confiar. Eu não preciso entender, eu preciso confiar. Porque Salmo 25, verso 3 diz assim, nenhum de que esperam em ti ficará decepcionado. Você jamais será decepcionado, meu irmão. Eu não estou aqui para te dar todas as respostas, mas uma coisa eu sei, você jamais será decepcionado porque você confiou em Cristo. Se coloque de pé.
Mistério de música.